Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas trilhas do saber, né? Hoje nós vamos ver a segunda e a terceira trilha, uma de cada vez, com tempo para refletirmos, né? Pensarmos um pouco, exercitarmos, tá bom? Então, a segunda trilha, ela diz respeito à zona de conforto. E fica um questionamento. A zona de conforto é um lugar para crescer ou o que seria, né? Então, vamos lá, apresentarmos a zona de conforto. Bom, primeiro vamos entender o que é o crescimento, tá? Crescer significa mudar. Mudar envolve ir além da maneira que a gente se vê e posiciona diante das nossas escolhas da vida. Então, vamos lá. Não basta eu ter consciência dos meus pensamentos ou mudar o meu pensamento, ter consciência das minhas emoções, transformarmos em sentimento se nós não agirmos. Quando a gente não age, não há mudança, a gente não cresce, tá? Fica tudo aqui dentro da nossa mente, tudo parece claro, bem resolvido, mas se eu não fizer uma mudança de comportamento, de atitude, a gente não cresce, essa mudança não tem um valor real. Crescer e amadurecer exige um esforço maior, levando as pessoas a assumirem as responsabilidades perante suas próprias escolhas. É importante a gente pensar aqui assim. Vamos lá. Para a gente crescer e amadurecer, nós temos que nos posicionarmos, né? E assumirmos as nossas escolhas e as consequências que podem vir através dessas escolhas. Que, independente do que elas sejam, nós somos capazes de lidarmos. O que é importante pensar aqui, o que faz nós ficarmos, às vezes, com dificuldade de crescermos, de sairmos de um determinado lugar? Porque nós temos medo do julgamento do outro, né? Desse próprio posicionamento. Às vezes a minha autoimagem não está forte o suficiente. Com isso, me dificulta, né? Acreditar que eu posso ir além do que eu estou hoje me vendo, tá? Então, crescer é olhar para dentro de nós mesmos. Essa emoção, esse sentimento, ele é muito importante a gente identificá-lo. Não ter medo, né? Muitas vezes a pessoa fala, você tem medo? Não, não tenho medo de nada. Mas se você for olhar, o que justifica então você não mudar, não querer crescer, não querer amadurecer, né? Então é compreender as nossas emoções, ressignificar os conceitos, as crenças, os padrões que podem manter nós, né? Podem manter as pessoas em um lugar que muitas vezes chamaremos de zona de conforto. Então vamos entender o que seria uma zona de conforto. É um lugar muito bonito, né? Mas lá nada cresce nesse lugar. Por que ele é bonito? Porque eu me sinto seguro, eu me sinto protegida, né? Eu tenho domínio de tudo. Então me parece legal de ficar ali, confortável. Só que na verdade nós estamos paralisados. A gente não cresce na zona de conforto, apesar de ter esse nome conforto, né? Mas o conforto refere-se exatamente ao não enfrentamento ao sentimento do medo, ao nosso próprio olhar. Para que algo aconteça, tem que sair desse lugar, da zona de conforto. Aceitar se sentir incomodado por algum tempo, né? Às vezes nós temos medos, insegurança do que pode vir a acontecer, né? Por isso a gente acaba se mantendo na zona de conforto. Só que assim é uma forma da gente estar dizendo para a gente mesmo que nós não somos capazes de enfrentarmos o nosso próprio olhar, né? O que seria esse medo? Então, vamos lá, a pessoa, ela sente-se segura e familiarizada neste lugar. Ela está no controle. Percebe que isso está totalmente ligado à autoimagem que nós fazemos de nós mesmos, tá? Então, vamos continuar. A importância de reconhecer a zona de conforto.
Reconhecer é essencial para qualquer processo de mudança. Lembra que eu disse que para mudar você tem que agir. Essa percepção permite identificar áreas que precisam de desenvolvimento, né, dentro do nosso próprio olhar, facilitando a busca por novas oportunidades e experiências enriquecedoras. Ou seja, nós temos que nos reconhecermos que somos merecedores, né? Que as pessoas gostam da gente, nos valorizam de acordo com o olhar delas e não da maneira como nós gostaríamos. Ninguém vai tapar, sanar as nossas necessidades, a não ser nós mesmos, tá? Então, a zona de conforto, ela é um estado psicológico onde uma pessoa se sente segura e sem controle, e é em controle. Dentro desse espaço, as atividades são familiares, reduz o estresse e a ansiedade, mas também limita o crescimento. Você fica dentro daquele espaço, né, onde tudo dentro de você parece estar tudo perfeito, né, em total controle. E, na verdade, você está paralisado. A zona de conforto é um conjunto de comportamentos que a pessoa está acostumada a ter e que supõe não causar mal. Ela não se sente ameaçada ou provocada. Ela sente que está protegida, entre aspas, de qualquer mal, porque acha, entre aspas, que sabe exatamente o que vai acontecer. Isso, literalmente, é uma ilusão, né? A gente, que certeza que nós sabemos, o que nós sabemos, o que vai acontecer? Sendo que várias coisas não dependem de nós. Mas o nosso medo de enfrentar, isso sim nós temos que observarmos e tentar entender e trabalhar e vencer esse medo, tá? Alguns exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Manter o emprego, tá insatisfeito, não gosto mais, ai, não estou aguentando mais, já estou adoecendo em ficar aqui, mas eu tenho medo de sair, não conseguir outro emprego. Vai, eu já estou velha, ai, não sei o quê. Aí vai arrumando um monte de justificativa. Então, prefere manter aquele emprego onde você não está satisfeito. Ou seja, você está causando mal para você mesmo. Evitar novas experiências sociais, né? Às vezes, pessoas que julgam muito, elas também têm medo de ser julgadas. Então, elas têm medo de aparecer. Ai, o que o outro vai dizer de mim? Ai, eu tô gorda, então o que ele vai achar? Eu não tô bonita, né? As pessoas vão... Então, a gente vai evitando essas coisas, arrumando sempre justificativa, em vez de entrar em contato com os nossos incômodos. Não se aventurar em mudanças de estilo de vida. Poxa, se eu não estou satisfeita em um relacionamento, não estou satisfeita, estou com dificuldade no meu relacionamento familiar, ou no meu trabalho, ou alguma coisa, para um pouco. Vai refletir sobre isso. O que está difícil? Porque em qualquer situação de relação, seja ela qual for, é via de mão dupla. Então, existe uma parcela minha. O que vem do outro é dele. Mas e eu? O que eu quero com tudo isso, tá? Esses hábitos confortáveis podem oferecer segurança, mas também estagnação. A gente paralisa, né? A gente não cresce, a gente não evolui, né? E tudo fica naquilo. E internamente, inconscientemente, nós estamos consumindo uma energia simplesmente para dizer, justificando com coisa, ai, não sei o que foi aquilo, ai, não, meu chefe não é legal, e não olha para si mesmo. Então, vamos parar um pouco, vamos observar essa zona de conforto, tá? Junto à zona de conforto, nós também temos a zona do medo. É um lugar bem afastado da zona de conforto. Lugar para as pessoas que vivem acomodadas, não se atrevendo a questionar a vida, presas às convenções impostas pela própria pessoa ou por outras pessoas e também a sociedade. Baixa autoconfiança e dá desculpa o tempo inteiro. Então, a zona do medo ela é como se fosse um ponto ainda mais difícil,
A autoestima da pessoa, a autoconfiança, o olhar dela, a autoimagem dela é péssima. Então ela se fecha completamente naquele mundinho protetor, né? Por exemplo, a pessoa acredita que não pode fazer nada, tem medo de mudar, se deixa afetar pela opinião do outro. Então ela acaba se fechando como uma concha, né? E não se liberta e não ela mesma tem que mudar isso. Porque a maior parte desses pensamentos que ela tem, que ela não pode fazer nada, que tem medo de mudar, ela está construindo dentro dela, tá? A zona de aprendizagem é um lugar que leva pessoas a saírem para que seja possível enxergar um mundo muito maior do que é visto, permitindo adquirir novos conhecimentos. Aqui as pessoas podem estudar, observar, experimentar, comparar, viajar e conhecer pessoas. O que seria a zona de aprendizagem? A vontade de melhorar, a vontade de se conhecer cada vez mais, né? Não só adquirir mais conhecimentos diante dos assuntos que a gente gosta e se identifica, mas principalmente pelo autoconhecimento também, né? Um novo olhar para si mesmo. Neste lugar, a pessoa lida com desafios e problemas, desenvolve novas habilidades, ela valoriza a sua evolução, porque além dela querer, ela enxergar a importância, ela movimenta, ela busca ação, tá? E tem a zona mágica, que é a zona do crescimento, lugar onde aparecem as maravilhas da vida, onde a pessoa pode sonhar, realizar desejos e criar oportunidades, atingir metas e objetivos e amplia o autoconhecimento. É uma zona onde ela tem total conhecimento, né, e capacidade de fazer o melhor, né, e de crescimento para ela mesma. É um lugar de sonhos, objetivos, metas, coloca-se em novos desafios. Aqui é a vida, é o agora. O que eu quero para mim agora? O que não está legal? O que está me paralisando que eu posso melhorar? Então, percebe? Lá na apostila, vocês vão ver que isso aqui está mais amplo, está mais completo, tá? Inclusive tem um gráfico sobre as zonas, então vocês vão entender melhor. Aqui é só para despertar esse olhar para nós mesmos, tá certo? Bom, então vamos lá. As vantagens de sair da zona de conforto. Bom, primeiro, o desenvolvimento pessoal. É o olhar para si mesmo. Sair da zona de conforto, ela promove o autodescobrimento, né, que é o autoconhecimento, e o aprendizado contínuo. Eu sempre vou querer buscar mais. Enfrentar novos desafios estimula habilidades que podem não ter sido identificadas anteriormente, contribuindo para um crescimento integral. Então, eu vou tomando consciência do meu próprio olhar, vou vendo as minhas fragilidades, o que eu posso melhorar, entendendo a minha forma de pensar, as minhas emoções, traduzindo em sentimentos, e eu vou agindo aos poucos. Porque a maior mudança não é para o olhar do outro, mas para o seu próprio olhar. Isso gera autoconfiança, isso gera amor próprio. Aumento da confiança. Enfrentar o desconhecido fortalece a autoconfiança. É uma forma de eu estar dizendo para mim, eu consigo. Eu sou muito melhor do que eu estou imaginando. Cada pequeno passo fora da zona de conforto reforça a crença nas próprias capacidades, levando a uma mentalidade mais positiva em relação a desafios futuros. É interessante a gente pensar assim, quando a gente dá esses pequenos passos, é interessante que depois nós tomamos consciência de como a gente se sentiu, percebeu, teve a percepção que aquilo nos fortalece, isso não volta mais. Aí é daí para frente. Você não consegue mais voltar para a zona de conforto dentro daquele contexto que você está trabalhando. E isso vai abrindo um leque de confiança que você quer sempre mais buscar, enfrentar esses desafios, aquilo que é chamado desconhecido. Porque só é desconhecido até você conhecer, até você dar o primeiro passo. O que vai acontecer, o que assusta não é o desconhecido, é a fantasia que a gente cria
do nosso próprio olhar diante do novo, né? Só que a gente esquece de pensar que aquele novo nós estamos buscando, né? Que nós estamos também querendo a curiosidade de conhecer, de saber mais, né? De sair dessa zona de conforto. Mas nós temos que acreditar em nós, tá? Barreiras e medos. Medo do fracasso. Esse medo pode gerar paralisia e limitação, levando a pessoa a evitar riscos que poderiam resultar em aprendizado e crescimento. É horrível isso, né? Às vezes a pessoa encara pequenos erros ou algo que não deu certo como ela esperava como fracasso. Não é fracasso, gente. Presta atenção, nós estamos aqui para melhorar, para crescer. Então, vamos aprender com nossos erros e não evitá-los, evitar ou por medo e taxá-los de fracasso. Isso, ó, é punição. Ansiedade sobre o desconhecido. Eu já expliquei um pouquinho sobre o desconhecido, né? Isso pode desencorajar a busca por novas experiências, por medo, né? As preocupações frequentemente ocorrem diante de situações novas, que podem ser vistas como ameaçadoras. Mas nós temos que enxergar, nós somos capazes, nós somos adultos, nós somos capazes de enfrentar essas ameaças, né? Nós saberemos ter reações, senão a gente fica à mercê dos nossos medos, das nossas inseguranças. Apego à rotina pode criar uma zona de conforto que se torna difícil de romper. Rotinas familiares proporcionam segurança, mas também podem limitar o potencial de crescimento e inovação. Nesse ponto, é importante a gente passar a nossa história, né, familiar, aquele filmezinho do nosso sistema familiar, para nós sabermos nos reposicionarmos como adulto dentro do sistema familiar. Porque quando a gente não faz isso, o que fica registrado na nossa memória? O nosso papel de filho. E o nosso papel de filho, existe uma dependência emocional, existe uma dependência do outro para a nossa sobrevivência, para as nossas necessidades serem satisfeitas. Então, e às vezes a própria criação nossa, por inseguranças de nossos pais, porque eles também têm a história de vida deles, né, passou, né, para nós essa coisa que o ambiente familiar é que é seguro, que não vale a pena sair, né? Você tem valor aqui dentro, lá fora não. Então é importante a gente ressignificar esses conceitos. A gente não deixa de respeitar a hierarquia dos pais para os filhos, mas nós sabemos nos posicionarmos como adultos. Observação. Esses obstáculos são normais e superáveis, tá? Essas barreiras. Reconhecer esse desafio é o primeiro passo para desenvolver uma estratégia eficaz que facilite sair da zona de conforto. Bom, um ponto principal é o seu próprio olhar para você e questionar o porquê que eu estou ali, qual é o meu sentimento, o meu medo, tá? Então, vamos lá. Por que ficamos na zona de conforto? Bom, vamos falar um pouquinho para a psicologia. O que representa isso? A zona de conforto, ela funciona como uma afirmação de que somos excelentes naquilo que fazemos. Cada ação e pensamento são feitos e projetados de acordo com o que queremos e somos capazes de suportar. Demonstra uma incapacidade emocional de enfrentar situações que não saem como esperado. Dificuldade para lidar com a frustração. Então, por isso que é importante, através da terapia, a gente buscar nos conhecermos agora adulto, a nossa história de vida, o nosso sistema familiar, social, né, com esse olhar que nós temos hoje, e sabemos ressignificar as questões, o que é um pensamento, uma fala interna de filha e do adulto, né? Então a terapia vai trabalhar isso e tem que ser de uma forma no tempo de cada um, né? O terapeuta, conforme a pessoa vai trazendo
as situações, né, ali do dia a dia dela. A gente vai fazendo esses elos com a história delas e ela vai aprendendo a ressignificá-los. E aquilo que era difícil torna-se um desafio para ela. Ela quer conhecer cada vez mais e ressignificar cada vez mais os conceitos, né? E com isso ela vai aprendendo a lidar com as frustrações, decepções, né? Pessoas que foram educadas dentro de um sistema familiar muito rígido, né? Muito autoritário, elas têm uma tendência muito forte de se manter na zona de conforto, né? Porque elas sempre foram julgadas, né? Sempre, parece que para elas sempre elas estavam abaixo daquilo que as pessoas esperavam. Então, elas ficam na zona de conforto como segurança, proteção. Então, vamos a algumas reflexões. A zona de conforto é igual a areia movediça. Uma hora vai ser impossível conseguir sair dela. Por isso a gente tem que tentar. Porque quanto mais você fica na zona de conforto, você não entra em contato com as suas dificuldades, com os seus desafios, aquilo vai te puxando, vai te fechando, vai minando a tua energia, como areia movediça. E vai chegando num ponto que você pode adoecer, ou então é tão medo que você fica encapsulado, né, nela. E ali você vai fazer sua vida. É como se fosse um mundo de Nárnia, né? Vai viver num mundo paralelo. Outra reflexão. Vamos pensar sobre o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. É normal ter medo, arrumar justificativas para não enfrentar determinada situação, mas a única maneira de crescer é enfrentar. Tomar consciência do que ainda se pode aprender e ser melhor a cada dia. Como se faz isso? Dando passo, enfrentando o medo, certo? Agora, desculpa, a gente vai fazer tipo um exercíciozinho, né? Como foram feitos também tanto nas trilhas presencial quanto a online, vocês vão fazer esse exercíciozinho e na apostila tem ele também, tá? Então, olha, a borboleta, olha que interessante o movimento de mudança dela, né? A inconsciência, a zona de conforto, os testes que ela faz para descobrir as asas, a força dela e o despertar. Esse é o movimento do nosso crescimento. Por isso que a borboleta ela tem um simbolismo de mudança, de transformação, porque ela passa, como nós, por essas etapas também. Mas nós temos que acreditar que nós somos sempre melhores do que a gente foi, tá? Vamos ver onde você se encontra. Anote suas respostas e no final confira sua pontuação. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque aqui vocês vão fazer, né, o exercício, marcar e depois ver. Então, vamos lá. Para iniciar, imagine você em um circo. Quem você seria? Um mágico, um levantador de peso ou um trapezista? Tá? Aqui tem as perguntas, cada questionamento, e temos 3 opções para a resposta. Você vai responder aquela que melhor combina com você hoje, tá? Seja muito verdadeiro nas suas respostas, tá certo? Para que você tenha... É claro que isso aqui é uma brincadeira, é um exercício, tá? Mas é uma forma da gente estar tentando buscar o nosso próprio olhar e a nos conhecermos. Então, vocês vão buscar em cada questionamento a melhor resposta que combina com vocês. Depois, vocês vão somar os pontos. Para a letra A, quem marcou a letra A é 1 ponto, B 3 pontos e C 2 pontos. Tá certo? Aí, cada uma, de 4 a 6 pontos, a zona de conforto. De 7 a 9, zona do medo. De 10 a 12, zona mágica. E vocês vão ler o resultado. Tá certo? Depois eu quero saber como é que foi. Espero receber pelo WhatsApp, né? Não só os resultados, mas a interpretação que vocês fizeram do próprio resultado de vocês. Tá certo? Aqui eu deixei
algumas referências bibliográficas para quem se interessar, tá? O meu agradecimento. E também aqui eu deixei alguns vídeos no YouTube que eu acho interessante vocês assistirem, tá? É referente à nossa zona de conforto, tá certo? Vejo vocês daqui a pouco, vamos fazer uma pausinha e já já voltamos para o nosso a terceira trilha, que é o autoconhecimento. Um beijo no coração de vocês.